você, um brasileiro médio aí, deve viver em torno de uns 60 anos, 70 anos mais ou menos. Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco de como que você consegue viver mais de 1000 anos, 2000 anos. Tudo vai depender um pouco do seu entendimento sobre o assunto. Vou passar minha visão aqui e a gente vai trocar uma ideia. Aqui tem meio barulhento e tá com muito vento. Eu não trouxe a parada da lapela aqui, que é um puffzinho que ele deixa com que o vento não atrapalhe o som. Então, se bater muito vento, eu tô com medo de atrapalhar o som desse vídeo, mas provavelmente você já deve ter ouvido aquela história de que, pô, eu vivi 1000 anos, eu vivi 2000 anos. Muito por conta disso aqui, ó, livros. Os livros, ele conecta você com tempos que você nunca vai viver. Você nunca vai viver. Hoje a gente está em 2025, só que você consegue ler histórias, biografias, ver como outras pessoas pensavam há muitos anos atrás. A gente está falando de 1900, 1800, 2000. A gente pode ter pessoas de antes de Cristo, Roma e N outras coisas. Foram gravados, as pessoas deixaram tudo o que elas pensavam, a forma com que elas pensavam, tudo, literalmente tudo. Literalmente tudo para a posteridade, ou seja, para as pessoas na frente, né? Lá na frente. No caso, nós temos o acesso a essa informação de como que as pessoas pensavam, de como que as pessoas idealizavam a vida e a forma com que elas viam tudo. Elas deixaram literalmente as experiências delas, a forma com que elas pensavam, tudo para a posteridade. Ou seja, eu tenho atualmente 21 anos de idade. Eu posso escrever um livro, eu posso fazer um vídeo como eu estou fazendo agora e deixar para a posteridade. As pessoas vão ver a forma com que eu falava, a forma com que eu gesticulava, a forma com que eu pensava, o que eu fazia, quantos anos eu tinha e literalmente tudo. E essas pessoas, elas fizeram o mesmo. Elas tiveram essa ideia na cabeça de, pô, eu sei que vai passar, eu sei que o tempo vai passar e que eu quero deixar um legado, eu quero deixar alguma coisa mais para outras pessoas mais para frente, saca? E isso, pô, é de uma grande coragem, eu diria assim, sinceramente. Não só de uma grande coragem, mas também como uma imensa coragem na minha visão. E eu comecei a ler livros e formas que outras pessoas pensavam, idealizavam o mundo e, pô, vou ser sincero pra vocês, isso mudou minha vida por completo. Eu li o meu primeiro livro com 14 anos de idade, o meu tio comprou um livro pra mim. Eu pedi pra ele comprar, eu vi algum vídeo na internet, eu não lembro de quem, mas eu vi algum vídeo na internet e nesse vídeo ele falava sobre livros, né, que os livros para enriquecer e tal. E eu pedi o Pai Rico, Pai Pobre, ele comprou para mim aqui em Curitiba, que é a cidade que atualmente eu moro. Morava em Paranaguá, era muito difícil meus familiares virem para cá porque era um custo muito grande, as contas sendo apertadas era muito difícil, né, pessoas vindo de baixo. Ele veio, comprou o livro para mim e esse livro ele mudou minha vida, literalmente, porque eu lembro que eu não sabia qual faculdade eu ia fazer e por que eu ia fazer faculdade, mas eu escolhi não fazer faculdade justamente por ter lido esse livro. Então, esse livro ele me fez pensar além de faculdade, né? O que eu queria da vida, como que eu via a vida e como que eu queria viver de fato, né? E certamente eu não queria fazer faculdade por conta disso, porque eu sabia que eu não me enquadrava em nenhuma dessas faculdades. Nenhuma dessas faculdades me enquadrava, me despertava um desejo de ir lá e fazer ela. E eu li o livro completo, foi um livro enriquecedor para mim, foi muito incrível ler esse livro. E a partir desse livro eu comecei a ler vários outros, né? Começou a chover aqui, rapaziada. E agora danou-se, tá ligado? Começou a chover, mas enfim, eu não vou parar esse vídeo. Eu comecei a ver o mundo de outras perspectivas e depois desse livro eu li outro e mais ou menos com 15 anos ali de idade eu parei de ler livros, né? E eu parei de ler justamente por conta de manter lendo. Eu acho que a disciplina, né, o desenvolvimento de um hábito é algo muito importante. Eu consumi muitos livros ali e depois eu fiquei
sem o desejo de ler novos livros. Eu voltei a ler com 18 anos de idade, depois parei, voltei e eu sempre tive esse ciclo de, pô, vou ler um livro, vou ler 2 e depois eu paro. E aí vai e volta e sempre aquela busca por para de ler, volta a ler. E atualmente eu estou lendo 2 livros, um do Epiteco, da Arte de Viver. Estou lendo sobre estoicismo também, acho incrível e está sendo muito enriquecedor. Estou lendo também novamente o Dale Carnegie, eu acho incrível esse livro, eu já li 3 vezes ele e eu sempre volto, dou a repaginada nele, porque é um livro importantíssimo para nós como seres humanos, de entender o lado do outro, entender os interesses do outro e saber lidar com pessoas, sabe? Porque a maioria das pessoas são rudes, não entendem uns aos outros e no final das contas isso só tende a ser prejudicial a todo mundo, né? E gerar conflitos, né? No final das contas. Mas enfim, eu li muito livro antigo, livro novo, e a cada livro que eu leio eu realmente me enquadro, eu mergulho naquela história e isso me faz cada vez viver mais. Eu consigo estar lendo um livro sobre a biografia de alguém, né? Eu estava lendo o Nada Pode Me Ferir, do David Goggins, incrível aquele livro ali é insano, eu recomendo muito. E os livros que eu estou falando eu vou deixar todos aqui na descrição, caso você desperte alguma curiosidade e queira ler algum deles. Pô, esse livro do David Goggins é incrível e pô, você se vê ali, né, naquela história. Aquela história te marca, te traz motivação muitas vezes. Você vê uma perspectiva diferente da vida, né? Ele sofreu muito, sofrimento atrás de sofrimento. A minha vida teve muito sofrimento, mas não ao nível dele. Ver a forma com que ele passou por cima desses problemas é enriquecedor demais na minha visão. E eu não me considero uma pessoa com grande intelecto ou tudo mais, mas por eu ter lido pelo menos o mínimo, sabe, que um brasileiro tem que ler, que é um livro, 2 livros por ano, sinceramente já me colocou em outro patamar, eu diria. Não que eu seja melhor que alguém, mas que eu pelo menos tenho uma perspectiva melhor sobre determinadas coisas, sabe? Tipo, eu consigo digerir as informações, eu consigo pensar por mim mesmo, o que a grande maioria dos brasileiros não tem, né? A maioria dos brasileiros não pensam por eles mesmos, né? A pessoa é Lula, ou é Bolsonaro, é isso, é aquilo. A pessoa ela toma alguma forma de ver o mundo de outras pessoas e vive alienada a vida toda, né? Quando na verdade a pessoa tem que tirar as próprias conclusões por ela mesma, ela ir lá ler, pegar e ir atrás de informação, enfim. Ó, aqui, topzera. Tô aqui no Botânico e enfim, continuando. A câmera tá esquentando bastante, mas é isso, pense por si próprio, tire suas próprias conclusões sobre o mundo, leia histórias enriquecedoras, porque sinceramente isso vai te colocar em outra visão do mundo. Você vai ver literalmente o cérebro, né, de outras pessoas a seu favor. Pensa comigo, o quanto você daria para ter o cérebro de Roosevelt, sei lá, o presidente dos Estados Unidos? Ele era incrível, Abraham Lincoln ou sei lá quem, tá ligado? O Albert Einstein. Você pode ter, não que você tenha o cérebro dele, mas pelo menos você tem algumas visões, a forma com que ele pensava, verdades do mundo que ele tinha, sabe? Então isso pra mim é algo incrível, sabe? Incrível. Acho muito interessante e eu queria passar essa informação pra vocês. Leiam livros, corram atrás de buscar a própria verdade, porque eu tenho certeza que isso vai mudar a forma com que você vê o mundo. Então leiam livros, sério, livros são incríveis. Tamo junto.